bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. O meu nome é Pedro Fortuna e comigo, e como sempre, tenho Francisco Batalha e Daniel Ferreira. Esta semana aconteceu imensa coisa que, no fundo, não interessa a ninguém. Mas, como nós temos que fazer este episódio e, de certa forma, vamos falar, tal como sempre, de temas que interessam a literalmente 16 pessoas. Que são vocês que nos ouvem, felizmente. E, portanto, nós vamos falar, no fundo, sobre Mário Draghi, ter tomado posse. Vamos falar sobre estar frio no Texas e noutras partes do mundo. Vamos falar sobre um caso de um rapper que foi preso em Espanha, eleições catalãs, um herói de guerra português, não é? Se calhar herói de guerra agora foi um bocadinho... sabe? Mas sobre o novo presidente do Tribunal Constitucional e sobre muitas outras coisas que poderão ou não vir à baila durante a próxima meia hora. A verdade é que, passando talvez diretamente já para o meu tema aleatório da semana, ao contrário das outras semanas em que eu normalmente preparo relativamente bem esta parte do programa, desta vez não preparei. E eu tive esta ideia há sensivelmente 10 minutos. E portanto, se calhar melhor eu já passar para a mesma. O tema que eu queria trazer aqui a debate prende-se com outra bebida que os portugueses gostam muito. Eu, a semana passada, falei de café. Não foi? Foi a semana passada, acho eu. E a verdade, ou foi há 2 semanas, mas a verdade é que desta vez vou falar sobre outra bebida que os portugueses gostam muito, que é a cerveja. Especialmente a grande rivalidade. É que isto é um bocado como ser do Sporting ou do Benfica, ou, não é? Ou meter primeiro os cereais, ou primeiro o leite, ou sei lá, ananás na pizza, sim ou não. Sagres e Superboc são, no fundo, uma das grandes perguntas que todo o português tem que resolver para si próprio. Especialmente quando chega à faculdade. Eu vou ignorar que existem outras marcas de cerveja, porque a verdade é que há basicamente dois níveis, um acima e outro abaixo da Sagres e Superboc. Há aquelas que são de facto tipo melhores e diferentes, não é? Por exemplo, aquelas coisas todas artesanais e tal, e as Guinness e não sei o quê. Pá, isso é outro jogo. São as coisas caras, não interessa. E depois há aquelas que também, em princípio, é lixo. Nomeadamente, tipo, coisas que são... Exatamente. Não, pá, e até pior, por exemplo, pá, este verão no Algarve tivemos também a possibilidade de ver o que eu acho que foi uma das piores cervejas da minha vida, que era Carl Squell. Eu nunca me irei esquecer. É péssimo, isso é péssimo. É de veras muito mal. Eu, por acaso, isto está tudo a ser improvisado, ao contrário do que é normalmente. E, na verdade, lembro-me agora de Carl Squell, porque isso é muito bom, porque eu lembro-me de estar a fazer compras e para comprar cerveja e estava num supermercado qualquer, pá, já não me lembro qual era, mas é um qualquer muito arranhoso, pá, que agora é em Portugal e as pessoas gostam muito, mas eu não me lembro qual é. Mas é que eu gostava de me lembrar para poder dizer mal, mas não me lembro. Mas pronto, eu nunca lá tinha ido para entrar e tal, e aquilo tinha, pá, muito pouco álcool primeiro, que é errado. Todo o supermercado... Em Portugal é carinho quase. Epá, isso é carinho, não é? Em princípio, primeiro tens de ter todo um corredor de vinho. Isso é crucial. Todo um supermercado minimamente sendo um corredor de vinho. E outro de bebidas brancas e outro de cerveja. E, portanto, a única coisa que se pede verdadeiramente é que tu tenhas muitas caixas de vários tamanhos, com várias quantidades de Superboc e de Sagres. É só isso que se pede a um supermercado português. Eu não estou à espera de encontrar tipo cerveja belga, uma coisa qualquer. Mas eles não tinham. E o que eles tinham era Carlos Coelho. E eu olhei para Carlos Coelho. E isto é daquelas coisas em que não é que o preço seja tudo, mas quando tu vês 30 minis por 5 euros, epá, bom não pode ser. Tendo em conta que Superboc e Sagres custou o dobro. Também já ouvi dizer que aquilo na verdade eram sobras de Superboc ou de Sagres, mas eu não acredito muito nisso. Não, De facto sabia mal. Aquilo de facto sabia mal. Há muitas teorias sobre a cerveja, mas eu na verdade queria saber a vossa opinião, que é: vocês são partidários da Superboc ou da Sagres? Querendo também deixar aqui uma pequena nota, que é: o Sporting é patrocinado pela Superboc e o Benfica pela Sagres. Porque isto também tem influência. Influencia. Isto também tem influência. É assim, sendo eu benfiquista, fico já aqui a dizer que é uma pena que a Superboc tenha escolhido mal o clube que patrocina. Mas e portanto... o Porto. É que eu também
Escolheram mal, todas as opções fora o Sport Lisboa e Benfica são más opções de patrocínio. Para todos aqueles que ouvem e não me conhecem exatamente, eu sou do Benfica, mas não sou o maior fã de futebol e, portanto, de maneira alguma o futebol me aquece ou me arrefece. Mas, de facto, sou um grande defensor da Superboc, até porque é de veras a melhor. E pronto, não tenho mais nada a comentar sobre isto. É única e exclusivamente isto. Para ser honesto, a minha grande esperança para este segmento é que Daniel Ferreira tenha o que dizer. Portanto, eu vou-lhe agora passar a palavra e esperar que ele consiga carregar como normalmente faz este programa. Eu tenho o que dizer, mas não há grande coisa. Atenção, estou aqui a armar-me em... Como sempre. eu não vou armar em João Palhinha. Eu sei que sempre que eu digo que vou ser breve é quando eu sou menos breve, mas enfim. Então não seja breve, homem. Pronto, exato. Eu não vou ser João Palhinha agora. Não vou ser João Palhinha. Portanto, em primeiro lugar, Portugal, bem, tem boas cervejas e isso penso que não há nenhum português que acho que não. Fora meia dúzia de iluminados, gosta muito de ir ao estrangeiro provar centenas de cervejas para depois dizer não, isso de facto Superboc e Sagres é do pior que há. Mas felizmente essas pessoas são uma minoria, tanto no fundo na área da cerveja como em todas as áreas da vida. Mas acho que te esqueceste aqui, aliás, esqueceram-se vocês os dois, de abordar uma outra luta a que não se dá muita importância, mas que entre os bebedores de cerveja existe, que é a Imperial ou a cerveja de garrafa. As pessoas que estão mais habituadas a beber cerveja fora de casa, como penso que é o nosso caso, não é? Pelo menos é o meu, preferem a Imperial por causa do gás e tudo mais, e outras pessoas, no fundo, acabam por preferir cerveja de garrafa, que eu acho profundamente absurdo. Ainda assim não é tão absurdo como gostar de cerveja de lata. Não, mas era isso que eu ia dizer, eu não sabia que isso era uma discussão, eu pensava que era evidente que as pessoas gostavam mais de cerveja de Imperial, sempre pensei. Sim, é assim. Primeiro não sejamos esquisitos. Eu pensava que era uma Todos nós gostamos de uma boa cerveja. Eu tenho amigos que são. Não quer dizer que eles não existem. Que se tu lhe deres, tipo, não é? Entre um copo, entre uma Imperial e uma garrafa, preferem a garrafa. Preferem garrafa, sim. Seja doida, isso é como preferir a água da torneira à água do luz. Não, há quem não goste de gás. Há quem não goste de gás. Não é o meu caso. É assim. Não sabia que existia essa questão. Mas vai ser uma das perguntas. Então, para além de Superboc e Sagres, é Imperial ou garrafa agora? Pois, exato. A interação das pessoas. Verdadeiras questões. Então, bem, mas adiante. E depois, quer dizer, eu penso que a discussão entre Superboc e Sagres é ridícula, a não ser que sejamos muito clubistas. Temos obviamente que preferir Superboc, que é a melhor cerveja. Eu não digo isto porque a Superboc tem açúcar, porque eu sou uma pessoa que não gosta nada de açúcar, como vocês sabem. Odeio, eu tudo o que é chocolate e não sei o que, odeio. O homem que transpira diabetes. Não, mas quando não há cerveja, bebe-se Sagres. Caso haja cerveja, eu prefiro sempre uma Heineken, uma Carlsberg, uma coisa assim. Eu também trata-se bem. Eu estava a falar das outras cervejas como se fossem das más. Não, passou a ser mais por causa do preço, percebes? Se estivesse a falar de Sintra ou uma coisa assim. Não. Ainda se Sintra, pronto, agora não existe porque o Sr. Sintra, não é? Pronto. Conseguiu falir uma marca de cervejas num país de bêbados, mas adiante. O senhor viu como eu introduzi esta questão para o senhor poder fazer essa piada. Agora tens de falar do Sporting, não estou a brincar. Mas podemos passar ao próximo tema. Podemos. Eu vou só aqui acabar mais umas notinhas Então, por favor. Pronto, há pessoas que fazem também comentários negativos sobre a Sergal. Eu não acho que a Sergal seja assim tão má. Eu acho que por ser barata as pessoas pressupõem que é muito má, mas tendo em conta o preço é mesmo ótimo. Ao contrário, por exemplo, da Carlos Coelho, dessa maravilha que tu falaste. Eu lembro-me uma vez quando fui ver o jogo da Supertaça o ano passado ao Algarve, em que o Sporting teve equilibradíssimo e muito perto de ganhar ao Benfica. Fui com um amigo meu, com o Zé Pedro, que vocês conhecem bem. Eu lembro-me quando estávamos a ir para as caminhonetas para ir para o Algarve, eles a trazerem grades de Carlos Coelho lá para dentro, assim, mas esta gente vai beber Carlos Coelho quente. Eu estava quente. Eu assim, não, isto é para vomitarem, de certeza. Só pode. Mas pronto, no fundo era isto. E só mais uma notinha no fim. Daniel
mas tu estás aí a dizer, devem estar a dizer aqueles snobs, não é? Que devem haver para aí um ou dois que nos ouvem. Não, mas tu estás aí a dizer que a cerveja portuguesa é boa porque também não conheces as outras, eu não sei o quê. Pá, eu estive em França e tive o privilégio, e eu estou a fazer aqui aspas com os dedos, de provar cerveja belga. Mas cerveja daquela tipo a Superboc e a Sagres lá do sítio. Epá, eu prefiro não comentar porque, pronto, aquilo foi... Para não foi ofender aqueles que podem ficar ofendidos. Exatamente. Pá, Stella Artois, aí é tudo horrível, tudo horrível. Não, nem vale a pena falar. Eu diria que no fundo, eu também só queria deixar mais duas coisas, que é, primeiro, já me lembrei qual foi o tema aleatório da semana passada, foi Anéis de Namoro. Sim. E só houve uma pessoa que estou a favor. Portanto, pela primeira vez tivemos alguma unanimidade. Vamos dizer quem foi ou voto é secreto? Epá, não me lembro. Acho que foi Daniel Ferreira. Mas é uma pessoa que eu não conheço. É uma pessoa que eu não conheço. Okay. E Daniel Ferreira devia se sentir agradecido por eu não ter malhado em si neste tema aleatório. Mas a verdade é que... Podemos mudar de tema, que já vamos com 11 minutos. Podemos. Exato. Eu pensei numa transição que era... A verdade é que, independentemente da cerveja, de qual é e tal, a questão é que quer-se a cerveja sempre gelada, no fundo. Especialmente num dia de calor, é assim que se quer a cerveja. Ao contrário do Texas. O Texas, no contrário, Esta transição, meu Deus, Pedro Fortuna, o senhor está a ficar absolutamente extraordinário nestas transições. Estou aqui, estou na RTP. Mas sim, de Francisco Badalha, queria falar sobre o frio texano, no fundo. Pois queria. Porquê? Porque tem-se andado a sentir uma onda de frio por todo o mundo, quer dizer, enquanto que em Portugal parece que estamos a chegar a maio, no resto do mundo o inverno agrava-se e, portanto, nevou no Texas, que era o estado em que toda a gente achava que nunca iria nevar, de tal maneira que o senador, se não me engano, Ted Cruz, disse que acreditaria nas alterações globais, nas alterações climáticas, quando nevasse no Texas. Bem, isto agora acho que o senhor ficou numa posição complicada, mas fica já aqui o comentário, não é? Entre outras regiões afetadas, foi também o Mediterrâneo Ocidental, e eu acho que isto é bastante assustador, por um lado, porque mostra de facto as alterações climáticas, e por outro é uma daquelas coisas que uma pessoa fica triste porque parece que neva em todo o lado, menos em Portugal. Também, mas não houve mau tempo no Riva Texas, aqui também. Eu acho que... Não sei. Não sei, eu não andei a ver o tempo no Riva Texas. Mas aquilo que eu acho é, se nevasse em Portugal, em Lisboa e no Porto, assim como nevou no Texas, eu acho que nós íamos ficar tão ou mais confusos como as pessoas do Texas ficaram com a neve. Não, e portanto queria só falar um bocadinho disto, só partilhar aqui estas ideias com vocês pronto. Muito obrigado pela partilha. Nada. Olha, eu acho que eles ficaram quase tão surpreendidos como nós ali para 2007, 2008, acho que foi por aí, quando caiu uma nevezinha, mas uma coisinha assim completamente irrelevante, que saiu toda a janela e não sei o quê, que está cá a nevar. E eu não consigo conceber pessoas do Texas, que é no fundo deserto, ali pouco acima do México, a verem isto a acontecer. Aquelas pessoas que nem sequer têm casacos porque faz calor o ano todo. Exato. Não, é verdade. Mas eu acho que no fundo, não estou um bocadinho mais sério, esse é um bocadinho, no fundo, os Estados Unidos não são melhor, porque é só os Estados Unidos. É só mais uma demonstração do quão pouco preparados os Estados, não é? Estão, e não só os Estados individualmente, mas também o Estado Central, porque isto depois no fundo afeta toda a gente. Está para lidar com este tipo de coisas. Quer dizer, quando foi o Katrina, é verdade que é uma catástrofe natural e tal, e portanto é um bocadinho mais normal. Mas tu teres casas sem eletricidade há dias, casas sem água, pedires às pessoas para andarem a ferver a neve para beberem água. Quer dizer, é que isto são coisas que uma pessoa pensava, tipo, bom, em princípio, se tu começasses a ouvir isto nas notícias, pensavas, pois, realmente devem ser os nossos militares na República Centro-Africana. Os marroquinos.
Pá, quer dizer, os marroquinos são boa gente, pá, e não têm estas condições. Não, mas se nevasse lá, não é? Se tivesse 20 graus se negativos... nevasse lá, coitados, pá. Mas eu só é a minha única crítica, que é realmente percebe-se que se calhar as infraestruturas texanas não são as melhores. Mas infelizmente isto para os americanos também é pouco relevante e eles tendem a aprender pouco os seus erros, portanto também não parece que vai ser agora. Mas por falar em erros e por falar em aprender com erros... Espera aí, posso só fazer-te uma perguntinha? Já me estragou a minha posição. Calma. Achas que os americanos vão agora começar a acreditar nas alterações climáticas, ou achas que vão dizer alguma coisa do tipo foi Deus a dar um sinal porque o Trump não ganhou e veio uma catástrofe? Mais certamente é ser Deus. Pronto. Exato. Há de ser mais a segunda do que a primeira. Eu acho que para mim, em princípio, foi Deus. E Deus castiga, isso é o que eles deviam pensar. Deus mastiga. Isso é o que eles... Deus, sim, também. Pá, isso não sei, se calhar, mas não sei como é que funciona o sistema digestivo divino. Mas, Pedro Pestanha... Eu ia fazer uma transição. Exato, era isso mesmo. O Daniel Ferreira estragou-me a transição. Mas eu ia falar em... países subdesenvolvidos. Já tenho outra forma de dar a volta à transição. Países desenvolvidos. Estavas a falar sobre países... sobre como os Estados Unidos parecem um país subdesenvolvido. Parece. Não parece. Parecem. Parecem. E então isto realmente é uma boa forma para falar sobre uma pessoa que também combateu em países subdesenvolvidos. Que na verdade eram, quer dizer, as nossas colónias. E portanto muito bem. Eu também queria falar sobre pá, eu não sei que taxa é que ele tinha nas Forças Armadas, pá, nem quer saber. Marcelino da Mata, pá, foi um militar português mais condecorado de sempre e tal, faleceu agora de Covid. E infelizmente, eu por acaso acho isto um bocadinho mal. Eu não quero, pronto, eu pessoalmente não quero andar muito a discutir sobre... Acho que isto levanta grandes questões sobre a guerra colonial e nós, enquanto portugueses, como é que devemos olhar para a guerra colonial e tal. Mas acho que o caso deste senhor particularmente não é muito relevante, até porque não é que ele tenha tido cargos particularmente importantes e tenha sido um decisor militar ou político na guerra colonial, quer dizer, é de certa forma um soldado a cumprir ordens, portanto não será mais do que isso. Mas é particularmente interessante como a morte desta pessoa foi, no fundo, utilizada para questões políticas, o que não é uma coisa particularmente surpreendente no mundo em que vivemos, nem até, pronto, particularmente em Portugal. Mas realmente acho que era Daniel Ferreira que queria falar sobre isto, não é? É verdade. Tenho aqui umas coisinhas a dizer sobre o Sr. Marcelino da Mata. Ora bem. Primeiro não gosto, só também queria deixar essa nota. Não gostas de quê? Marcelino, não gosto do nome. Não gostas, portanto, é porque parece Marcelo, não é? E descobri que o homem teve 14 filhos, pá, eu também acho isso um bocado opusdei. E é mau. Bem, mas começando, primeiro ele pertence aos comandos do exército, pertenceu aos comandos do exército português, que historicamente são bastante confiáveis e muito radicalizados, como todos sabemos. E o Sr. Marcelino da Mata, vamos lá ver. Ele destacou-se por operações e foi condecorado pelas mesmas, etc. Ora, essas operações em que ele participou foram todas até à descolonização, entre as quais a Operação Mar Verde, a Operação Ametista Real, a Operação Tridente, etc. Muitas delas onde foram cometidos, no fundo, crimes de guerra condenados por causa daquelas convenções, como é que se chama? Convenção de Genebra. Exato, a Convenção de Genebra. E pronto, no fundo, o Sr. Marcelino da Mata e as operações que ele coordenou e pelas quais ficou mais conhecido ficaram notabilizadas por isso e por outras coisas menos felizes. Podemos ter, felizmente, porque não foi assim há tanto tempo, vários relatos na internet de pessoas que participaram e pessoas que sofreram com as mesmas. Ora, este senhor de ser retratado como um herói de guerra, quando tudo o que ele fez foi por iniciativa própria e em prejuízo daqueles que queriam a independência das colónias, quer dizer, é assim um bocado estúpido. É um bocado estúpido e ainda é mais estúpido o Parlamento passar votos de pesar com a aprovação de partidos democráticos, como é o caso do PS e do PSD. Eu acho isto um bocadinho triste e acho um desrespeito para com os guineenses, e eu ouvi até uma intervenção do Francisco Louçã, que disse que isto só acontece porque estávamos a falar da Guiné, que é um país que infelizmente é pouco estável,
que não tem um governo sólido, que tem constantemente golpes de Estado e constantemente mudanças de presidente e de primeiros ministros. Se tal tivesse acontecido com alguém relacionado com Angola ou com Moçambique, por exemplo, que são países com governos relativamente estáveis, o Estado português não faria isto. E eu tendo a concordar. A mim parece-me que estas pessoas que andam a homenagear Marcelino da Mata, no fundo, são quase saudosistas do colonialismo e que querem mostrar aquele, até temos amigos que são, até o José Pinto Coelho tem uma fotografia com Marcelino da Mata, portanto podemos ver o tipo de gente que está a considerá-lo um herói de guerra, além de ser algo para mim, que para mim é ridículo. Também vem mostrar um sentimento que ainda está muito presente na mente dos portugueses, que é da colonização não ter sido assim tão má, infelizmente. O problema foi que já não dava e tínhamos pressões internacionais. O que me leva ao próximo tema. Posso falar ao próximo tema? Ou tem... Por favor. Pronto, podíamos falar ainda sobre o Marcelino da Mata. Que é as pessoas que, nomeadamente nas redes sociais, mas não só, disseram que querem destruir o padrão dos descobrimentos, ou no fundo mandar abaixo. Ora bem, em primeiro lugar, querer destruir tudo o que foi feito em homenagem ao colonialismo, quer dizer, nunca mais saímos daqui, tínhamos que mudar o nome à Ponte Vasco da Gama e tantas outras coisas, porque Portugal está obviamente pelejado de simbologia colonial. E outro argumento para o demolir é que tinha sido feito durante o Estado Novo, etc, etc. Ora, em primeiro lugar, como eu já referi, não podemos, assim, de um momento para o outro, começar a remover todas as referências ao colonialismo da história de Portugal, porque além de ser uma trabalheira não teria grandes efeitos, mas também não podemos começar a demolir tudo o que foi feito no tempo do salazarismo. Em primeiro lugar, porque a minha avó ficaria sem casa e em princípio seria um bocado chato. Depois, porque para passar... Mas é só por causa disso, em princípio. Não, pá, não só, porque não era só a minha avó, eram muitas outras avós do país. É verdade. O seu problema é com as avós. Não, pá, não é só. Depois imagina que querias ir à Almada. Vamos imaginar que o senhor, por acaso, era daquelas pessoas que é Almada. Então aí não ias pela ponte 25 de Abril, tinhas de ir pela outra, que ainda por cima tem o nome do Vasco da Gama, se calhar também ia abaixo. Pá, eu, para ser honesto, o senhor, no meu caso, não tem que ir mais longe. Pá, Alvalade foi construída por Salazar e, portanto, no fundo do sítio onde eu vivo, também não só a sua avó, mas também no fundo do meu prédio, pronto. Mas tinhas que ir por Vila Franca, pá. E a Vasco da Gama, pá, não dava. Não, porque o Vasco da Gama era... por causa dos descobrimentos. Mas mudava-se o nome, pá. Mudasse o nome, se Daniel, deixa-me fazer aqui uma intervenção de caráter um bocadinho mais sério, se faz favor, que é, eu acho que as pessoas que querem esquecer aquilo que aconteceu na história são pessoas, na minha opinião, perfeitamente imbecis, e eu passo a justificar-me. A grande vantagem de termos a história que temos e de sermos o país que somos é conseguimos perceber o que é que fizemos mal e conseguimos aprender muito. E graças a nós, não só aos portugueses, mas a todos os países que foram sempre essenciais ao longo da história, temos o mundo que temos atualmente. Se não fossem os portugueses, não tínhamos o desenvolvimento marítimo que temos hoje em dia. Se não fossem os portugueses, nunca tínhamos descoberto, os portugueses e os espanhóis nunca tínhamos descoberto a América ou a América do Sul. Há uma série de coisas absolutamente fundamentais que eu acho que as pessoas que de vez em quando vêm a público sem qualquer tipo de juízo dizer não, isto era para mandar abaixo o padrão dos descobrimentos e não sei o quê, só porque honra o colonialismo e foi construído no Estado Novo, são pessoas que não têm noção destas coisas, que não se pode apagar a história e dizer pedimos imensa desculpa, isto foi um erro, já não existe. Não pode ser. A história é um ótimo professor para conseguirmos evitar cometer os mesmos erros no futuro. E eu acho, e consideremos, por exemplo, o caso da Alemanha, que é um país que vive com tanta vergonha do seu passado entre 1933 e 1945, com razão, mas vivem com tanta vergonha que a primeira quadra do hino nacional deles não é cantada precisamente porque é demasiado nacionalista. Consideremos estas coisas.
Pronto, queria só dizer isto assim, num tom um bocadinho mais sério. Ora bem, Eu também... diz. Pronto. Não, diz. Isto é relativamente longo, mas também vou tentar ser sucinto. Eu vou aproveitar esta questão para falar aqui, no fundo, 3 coisas. Primeiro, já no episódio passado falámos sobre isto, eu também vou aproveitar. Eu acabei por não dar muita minha opinião sobre esta questão particular, mas também vou aproveitar por falar, que é esta coisa de facto, por exemplo, como é o padrão dos descobrimentos, mas também como são estátuas a pessoas, etc. Eu acho que aqui é importante fazermos uma grande distinção entre pessoas que fizeram coisas, particularmente no caso de estátuas de pessoas que fizeram coisas positivas e coisas negativas, porque, epá, não há santos, não é? Santos só na Bíblia, e mesmo assim, poucos. Portanto, uma pessoa normal comete erros e faz coisas positivas, faz coisas negativas, como no caso, por exemplo, que até foi o Daniel que falou no último episódio de Winston Churchill. Agora, há pessoas que manifestamente não há propriamente assim muito bem para dizer. E isto é um exemplo perfeito, e há símbolos da qual não há nada de bom. Exemplos disto são, por exemplo, qualquer tipo de coisas relacionadas com o nazismo. Seja a bandeira de partido nazi, seja, portanto, qualquer tipo de movimento corporal, saudação, etc. Nada disso representa algo minimamente positivo. Outra coisa, bandeira da Confederação dos Estados Unidos. Não representa rigorosamente nada de positivo. Nós, quando vemos, por exemplo, não só Estados que tinham parte, por exemplo, Mississippi foi o último, que tinham parte da sua bandeira, parte da bandeira dos Confederados, nós precisamos perceber o que é que são a Confederação. Foi um conjunto de Estados que lutou pela possibilidade de poder decidir por eles próprios se mantinham ou não a escravatura. Isto não tem nada de positivo. Não há aqui não há aqui um peso na balança sobre esta pessoa fez coisas boas, fez coisas más. Não há nada de bom aqui. Ter estátuas de um general da Confederação, o senhor pode ser um herói de guerra, mas se tu lutas por coisas erradas, não és o herói. És uma pessoa horrível. Pronto, não é? Por exemplo, portanto, acho que é muito importante também fazer-se essa avaliação, e essa avaliação tem que ser relativamente bem feita. Sobre os descobrimentos em si, os descobrimentos, por exemplo, é um caso complicado. E é um caso complicado por uma razão muito simples, que é, ao contrário, por exemplo, da Confederação ou do nazismo, os descobrimentos trouxeram coisas boas, e trouxeram coisas más. Os portugueses são responsáveis por coisas positivas. Os portugueses com o descobrimento são responsáveis por coisas bastante positivas, como inúmeros avanços tecnológicos, que são manifestamente relevantes e importantes. E também por, no fundo, terem começado a era da globalização. Isso é ótimo, é crucial e é fantástico. O que nós não nos podemos esquecer é da parte negativa. E eu acho que é isso que acontece muitas vezes. E eu acho que é aí que as pessoas se insurgem muitas vezes sobre os descobrimentos em Portugal. Isto porque, quer dizer, há o lado negro que é muito, de certa forma, abafado na forma como nós olhamos para os descobrimentos. Isto é muito chato em Portugal porque é a nossa época áurea. E a nossa época áurea teve coisas muito fantásticas, mas também teve coisas muito terríveis. Só que como é a nossa época áurea, nós tentamos embelezá-la ao máximo possível. Nós não nos podemos esquecer que Portugal é um dos maiores responsáveis pelo esclavagismo no mundo. E isto teve várias implicações, não só naquilo que se passa na América, seja do Norte, seja na América do Sul, durante os próximos 500, 600 anos, ainda hoje, mas também no sentido em que fomos nós que ajudámos a justificar, mesmo filosoficamente, em termos do pensamento, porque é que era ou não aceitável ter escravos. Nós perpetuámos todas essas ideias. Estas ideias de o homem negro ser inferior ao homem branco, ou nem sequer ser um ser humano, são ideias ibéricas. E, portanto, nós temos responsabilidade naquilo que aconteceu nos outros países. E essa responsabilidade, como é óbvio, que não é também uma carga e não é? Com que nós temos que viver todos os dias e pedir perdão e andarmos a autoflagelar-nos por causa disso. Mas
é algo que deve ser falado quando se estuda os descobrimentos. Nós estudamos os descobrimentos na história no sentido em que, pá, nós somos fantásticos. Pá, brilhantes. Pá, dividimos o mundo com a Espanha, pá. Nós somos, pá, os portugueses, pá, nesta altura, pá, aquilo é que era bom. Pá, aquilo era brilhante. E nós sempre que olhamos para Portugal, há sempre esta memória de, pá, os descobrimentos, pá, é que aquilo era mesmo fantástico. Temos os Lusíadas que falam sobre isso, temos, por exemplo, a mensagem de Fernando Pessoa, a ideia do Quinto Império, não sei o quê, também é sobre isso. Portanto, os descobrimentos é sempre aquele momento excelente. E a única coisa que eu acho que seria importante era passarmos a olhar para os descobrimentos de uma maneira... É que não é boa nem má, é só mais correta e mais próxima daquilo que foi a realidade. Tal como a guerra colonial. A guerra colonial é uma coisa que é completamente afastada do estudo da história. Nós somos dos países que mantiveram colónias até mais tarde, não é? E não nos sentimos minimamente responsáveis por isso. É uma coisa completamente apagada do nosso estudo e da nossa visão da história de Portugal. No fundo, em Portugal, todas as coisas que nós fizemos de mal no mundo são todas completamente postas para debaixo do tapete. É tipo, eram outros tempos também. A vida, não é? O que uma pessoa podia ter feito. Por outro lado, houve coisas muito boas. Eu não acho que nós, mais uma vez, e voltando a reiterar este ponto, não é que nós tenhamos que nos não é massacrar por causa disso como os alemães. É mais, sei lá, ter algo, olharmos com mais clareza e com mais objetividade para aquilo que realmente aconteceu. Acho que é só isso que eu, no fundo, acho que seria precisamente, pegando só fazendo uma breve nota daquilo que estavas a dizer, é precisamente saber aquilo que fizemos e é por isso que o estudo da história é tão importante e é por isso que não podemos andar, como tu disseste bem, não podemos andar aqui com meias medidas. Temos que dizer o que é que fizemos, temos que assumir o que é que fizemos e o que é que não fizemos e dizer, olha, fizemos isto bem, fizemos isto mal, mas é uma parte da nossa história, não a podemos esquecer. Eu acho que esse era o ponto que eu estava a dizer há bocadinho, que é importante não nos esquecermos da história, porque senão corremos o risco de nos tornarmos ignorantes à mesma. Pronto, sim, e eu acho que, Daniel, não sei se tens mais alguma coisa para dizer sobre isto. Não tenho alguma, tenho várias. Então, por favor. Ok, muito obrigado. Pois bem, em primeiro lugar, eu sou, e se calhar vocês já sabem, não é? Provavelmente já sabem, mas as pessoas que nos ouvem não, eu sou favorável à análise crítica da história, não é? E contra a idealização que muitas vezes existe dos descobrimentos. Porque existe uma idealização. Nós, por exemplo, quando estudamos, é muito raro não se dizer nas aulas que os portugueses foram mais brandos na colonização e se calhar os espanhóis dizem que eles é que foram mais brandos do que os portugueses. Também isto não é uma coisa só nossa. E essa idealização começa logo por aí, está errada. E essa idealização não é culpa dos professores de agora, das pessoas que agora fazem os manuais. É culpa da historiografia, que foi herdada já, primeiro do tempo da Primeira República, em que obviamente os valores eram outros, e depois, mais tarde, do Estado Novo. A historiografia em Portugal nunca teve uma mudança séria e continua-se a ter muitos traços de colonialismo na nossa historiografia. Por exemplo, quando se fala normalmente daquilo que eram os produtos que se mudavam no comércio entre os continentes e tal, que Portugal fazia, fala-se das importações, das matérias-primas, das especiarias, não sei o quê, e dos escravos. Ou seja, não se fala da escravatura e fala-se de escravos como se fossem produtos. E isso, parecendo que não, faz-nos passar por uma normalização daquilo que era a visão de pessoas como não sendo pessoas, como sendo apenas objetos. E só lá mais tarde, quando se começa a falar do século XVIII e tal, do Iluminismo, da Revolução Francesa e etc., é que se começa a dizer, não, aqui começaram a perceber que os escravos eram pessoas. E em momento algum se faz um olhar para trás e se vê que Portugal foi pioneiro do esclavagismo. E é verdade, e aqui também pode ser um bocado por isto, que nós não tivemos um choque tão radical. Portugal mudou no 25 de Abril a sua relação com as colónias e com os países lusófonos, procurou sempre manter relações fortes, mas entre dois países soberanos e com liberdade para fazerem o que bem lhes apetecesse, mas sem relações de opressão de ninguém sobre ninguém.
E se calhar, a partir do momento em que houve esse 25 de Abril e essa transição tão radical, as pessoas de um momento para o outro disseram: ok, acabou, hoje em dia as relações são iguais, não temos uma relação de neocolonialismo como tem, por exemplo, a França, com muitas das suas ex-colónias, portanto está tudo bem. Mas pronto, a questão é que não está. Depois, o segundo ponto que eu queria analisar é que já há muita gente a dizer: ah, não, porque dizem isso porque não têm orgulho no passado do país e tal, que não são patriotas e etc, etc. Ora bem, as pessoas, para gostarem do fado ou para gostarem do facto do Sr. Salvador Sobral ter ganho lá a Eurovisão, da seleção portuguesa ter sido campeã da Europa e dos portugueses terem muitos imigrantes de sucesso lá fora e da nossa cultura e do nosso povo, as pessoas não têm de ter orgulho no passado colonial do país. E mesmo que elogiem o espírito dos descobridores que foram, a aventura e tal, 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 não é preciso ter orgulho em ter sido um império colonial apoiado no esclavagismo para reconhecer o bom que os portugueses fizeram e têm feito, alguns ainda hoje, ao longo da história. E, portanto, isso também é muito importante, não confundir patriotismo ou orgulho nacional com, no fundo, chauvinismo ou uma visão idealista da história. E depois também temos um lado diferente, também temos muita gente que quer quase ter um sentimento de culpabilização, que quer passar constantemente a estar a pedir desculpa e achar que Portugal precisa de fazer X e Y. E a dizer que ninguém deve ter orgulho em ser português, porque a história portuguesa está manchada, etc, etc. Também não alinho nesse radicalismo, que acho, francamente, um bocado estúpido. E também é importante não cairmos no erro de olhar para a história com os olhos de hoje. Ou seja, olhar e reconhecer que foram erros não só pode ser feito, como deve ser feito. Agora, olhar, por exemplo, como aconteceu aqui há uns tempos para o Padre António Vieira e dizer não, porque ele era a favor de uma escravatura e da outra não e tal, também não me parece correto. Depois, isto aqui é uma pequena nota, há muita gente que anda a dizer que não se devem mandar estátuas abaixo porque e tal, é uma parte da história de Portugal, não interessa se foi mal, interessa que as coisas tenham estado de pé e não sei o quê. Ora bem, essas pessoas normalmente são as mesmas que cada vez que se fala de pessoas para lá da Alemanha que mandaram estátuas do Lenin abaixo, costumam ficar radiantes e contar aquelas histórias com um sorriso na cara. Epá, bem, portanto... o senhor tem uma obsessão por pessoas que mandaram abaixo estátuas do Lenin. Não, mas é verdade. Epá, isso está-lhe mesmo no goto. Pá, ficou um bocado entalado, entalado. Desculpa, só antes de... Não há histórias que são para manter e histórias que são para apagar. E atenção, que as estátuas de Lenin também não podemos... Não, calma, deixa-me só deixar uma nota final. Diga. Não, calma. Porque aqui o problema não é onde é que as pessoas mandaram estátuas e não mandaram estátuas abaixo. O problema é, será que mandar estátuas abaixo é sempre legítimo? Não, não é sempre legítimo. Porque a história não é algo que fica parado no tempo. A história é algo que vai evoluindo e são as pessoas que a fazem. E se as pessoas na Alemanha de Leste e nos outros países mandaram as estátuas do Lenin abaixo, se as pessoas nos Estados Unidos mandam estátuas de esclavagistas abaixo, se as pessoas em Portugal mandaram o nome do Salazar para baixo da ponte, ora, isso é perfeitamente legítimo porque as pessoas estão a fazer a sua história e não têm que deixar de a fazer, de deixar de evoluir e de alterar a sua visão das coisas só porque já passou e agora é melhor esquecer. Que é para não pensarem que eu estou aqui, como os senhores já estavam a tentar fazer, a cair em idealismo e a ter obsessão com pessoas que mandam abaixo estátuas. E por fim, e esta eu esqueci de dizer há bocado, muita gente, pronto, isto é ainda sobre o outro assunto, do Sr. Marcelino da Mata. Não sei se sabem porque é que ele vivia em Portugal, mas na verdade ele foi banido da Guiné-Bissau pelos seus habitantes e estava proibido de lá entrar. É este o herói de guerra português na Guiné. Pronto, foram estas as minhas notas, podem continuar. Deixa-me só vou mesmo fazer uma nota final sobre este assunto, que é, apesar de, como nós todos já dissemos e já falámos, é importante não esquecermos o passado, e eu acho que é importante sempre reforçar esta ideia. É importante não esquecermos o passado e é importante não esquecermos o papel dos portugueses na escravatura e no esclavagismo e na compra e venda de escravos. Acho que é importante também dizermos que Portugal foi dos primeiros países a abolir a escravatura. Não que isto venha justificar qualquer coisa daquilo que aconteceu, porque nem sequer é esse o objetivo
daquilo que eu estou a dizer. Estou só a dizer que é importante também não esquecermos isto. Pronto. E assim sendo, não sei se querem abordar mais algum tema ou se acham que o programa já está grande o suficiente. Também queria só terminar e se calhar nós também tínhamos outro tema, mas se calhar também fica para a semana para podermos falar com mais à vontade. Mas exatamente sobre isso. Eu acho que Portugal também tem, na sua forma de ver a história e não sei o quê, tem alguma sorte. E tem alguma sorte porque sempre que Portugal errou, depois, uns anos a seguir, fez sempre alguma coisa que lhe permitiu, de certa forma, olhar para aquilo que fez no passado de forma muito mais... justificar-se até mesmo. E sempre, é um bocadinho que sempre que Portugal está do lado mau, depois a seguir faz qualquer coisa boa e, portanto, diz, mas no final de contas isto até foi bom. Isso, por exemplo, nos descobrimentos é exatamente esse o caso. É verdade, e tu disseste, eu não estou a acusar de estar a querer justificar a escravatura e tal, tu próprio disseste que não era esse o objetivo, mas muitas vezes, muita gente utiliza de facto, e isso é de facto uma coisa utilizada na forma como nós tratamos a escravatura em Portugal. O facto de sermos dos primeiros países a abolirmos é uma grande desculpa para nós. O colonialismo, o facto de, tal como o Daniel disse, a forma como tratamos as colónias hoje em dia é uma grande desculpa para o colonialismo, porque é muito fácil nós dizermos, e tal, isso, e também foram os fachos, isso agora não temos nada a ver com isso, portanto a culpa não é nossa. Isto no dia 25 de Abril mudou tudo. Exato, isso é coisa de facho. E, portanto, a grande sorte e azar, ou o que é que seja, a razão pela qual em Portugal nós também temos esta possibilidade e esta facilidade de fazermos um bocadinho a história à nossa maneira e estarmos sempre bem e de fazermos sempre boa figura na história é porque, curiosamente, nós ou apagamos completamente partes da nossa história em que, pronto, correu mal mesmo, ou então arranjamos sempre uma coisa que fizemos posteriormente para justificar e dizer, eu sei que fizemos mal durante 300 anos, mas depois até que fizemos bem. E, portanto, como fizemos bem e fomos os primeiros a fazer bem, já não somos tão maus como os outros. E isso acontece muitas vezes, não é só na escravatura, mas em muitos outros assuntos. E por isso é que é muito mais fácil para Portugal justificar alguns dos seus momentos menos bons do que outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Tiveste uma guerra civil sobre isto, depois tiveste o momento da segregação, etc, etc. Portanto, aquilo é um bocadinho injustificável, não é? Não há grande forma de ver a história de outra maneira. Mas Portugal tem essa facilidade. Isso tem partes boas, tem partes más, é preciso ver, mas é preciso ver a história como todos nós, depois acabamos por concluir, de forma objetiva e também é importante aquilo que o Daniel disse é verdade que a história é o que é, mas a história, quer dizer, primeiro não passa de interpretação das coisas e aquilo que é importante também vermos isso, aquilo que era aceitável, não é por uma coisa ser aceitável há 200 anos que é aceitável agora. E não é por há 200 anos as pessoas acharem que uma pessoa era incrível, agora nós devemos achar o mesmo, e portanto a história tem que ser continuamente interpretada e reinterpretada, e isso é por e simplesmente natural e aconteceu muitíssimas vezes ao longo da história da humanidade. E portanto, se não tiverem assim mais nada para falar, não sei se têm, para acrescentar este tema. Penso. Não, eu não tenho mais nada para dizer. Fantástico. Então vamos dar por terminada este episódio, esta reunião semanal do Conversas de Café. Muito obrigado a todos os que nos ouviram e para a semana falamos certamente sobre rappers presos por dizer mal de Reis e Catalunha, que infelizmente não tivemos tempo, mas para a semana falaremos sobre isso. Obrigado e até para a semana.